E foi quando eu comecei a descobrir as traições, né? Como ele era músico, ele viajava em várias cidadezinhas, né? Ao redor ali. E em cada cidade ele tinha alguém. Ele tinha uma noiva, ou ele tinha uma esposa. E eu fui descobrindo isso aos poucos, né? Porque as pessoas viam e me contavam. E uma dessas vezes, eu ganhei da minha madrinha uma televisão. Naquela época que tinha televisão, é como se hoje tivesse um celular de última geração, um iPhone 16 Pro Max, né? Então, quem tinha televisão em casa é porque tinha boas condições. E ela me deu essa televisão e ele simplesmente pegou essa televisão e deu como um dote para essa noiva, né? Ele estava noivando. Eu tive uma vida de muita luta. Desde muito pequena eu tive que aprender a sobreviver e aprender a me defender. Eu tinha 3 irmãos legítimos, né, que eu falo de pai e de mãe, e mais 4 irmãos com a minha mãe e meu padrasto. A minha mãe se divorciou, eu ainda era muito pequena, do meu pai. Ele era policial e ele tinha uma vida muito leviana, né, muitas mulheres na rua, e acabou que ela cansou e decidiu se separar dele. E a guarda, lógico, da gente ficou com ela, né, com a mãe. Então a minha mãe, ela teve os outros filhos, e quando chegou na sua última gestação, ela na época nós fazíamos muitas mudanças, né? Morávamos alugado, o orçamento era apertado, e meu padrasto encontrou um local mais em conta. Então alugaram um caminhão e decidimos nos mudar, colocar as coisas dentro e começar a vida em outro canto. Só que no caminho desse novo local, a gente acabou sofrendo um acidente, né? O caminhão da mudança. E minha mãe, ela tomou um susto muito grande. Ela não se machucou, mas ela tomou um susto muito grande, o que ocasionou que ela tivesse complicações, né, no último trimestre da sua gravidez. Então, ela começou a passar bastante mal, até que ele decidiu levar ela para o hospital. Aquela foi a última vez que eu vi a minha mãe com vida. Passou-se uma semana, 2, e nada de sabermos notícia da nossa mãe. A única coisa que ele dizia era: ela tá bem, daqui a pouco ela tá em casa. E esse tá em casa nunca chegava. Até que uma certa manhã, uma vizinha nossa que trabalhava no hospital, que era muito amiga da minha mãe, bateu lá na casa onde já nós estávamos morando, e ela simplesmente disse: as crianças precisam se despedir da mãe. A minha mãe já estava morta, ela já ia ser enterrada e nós não sabíamos. Nós nunca íamos saber o que tinha acontecido com ela. Então, a última vez que eu vi minha mãe foi numa pedra no necrotério, antes de ser enterrada. Então, eu nunca entendi o porquê dele ter feito aquilo, por que esconder algo tão importante da gente, né, dos filhos dela. Por que ser tão cruel daquela forma? Então, quando nós voltamos do sepultamento, nós sentamos assim na sala e ele olhou para mim e falou assim: a partir de hoje, você vai ser a minha esposa. A sua mãe morreu e você vai ficar no lugar dela. Eu tinha 10 anos de idade. A única coisa que eu consegui fazer foi olhar para a janela e pular ela e correr, com tudo que eu podia, com a roupa do corpo, para que eu não pudesse ser abusada. E eu fiz isso e fiquei perambulando pelo bairro, depois pelos cantos, né, que eu sabia que ele não me encontraria. Infelizmente eu não consegui encontrar o paradeiro do meu pai. A cidade era muito grande, eu não sabia onde ele morava. Então eu não tinha mais contato com ele, né? Nós não tínhamos. Não sabia nada sobre ele mais. E meu irmão conseguiu me encontrar, meu irmão mais velho. E ele acabou me levando
pro interior, né, onde moravam os parentes da minha mãe. Eles moravam em sítio, em fazendas. Ele achou que lá pudesse ser um bom local para que eu pudesse ser bem cuidada e me refugiar, né? Tomar um outro rumo para minha vida. Com 10 anos de idade, eu era uma criança. Mas foi apenas o pós-início do pesadelo, porque meus avós, eles não eram avós amorosos, cuidadosos. Ao contrário, eu virei, com 10 anos de idade, uma escrava, que fazia tudo em casa, a troco de comida e um local para dormir. Então eu era muito escravizada mesmo, muito escravizada. E quando eu não fazia as coisas do jeito que ela queria, eu apanhava com tudo que tinha na frente, era cipó, era cinto, entendeu? Então foi uma infância muito dura, muito dura. E eu cresci porque era o único local que eu tinha para onde eu ia, né? Eu tinha para onde eu escapar. E eu tinha 10 anos de menor, eles tinham poder sobre mim, né? Então fiquei lá. E quando foi na minha adolescência, eu conheci um rapaz. Com 14, 15 anos, eu conheci um rapaz muito bem afeiçoado, né? Era de boa família na cidade onde eu morava. E nós nos apaixonamos. Só que ele precisou servir para o exército e acabou que nós nos separamos e perdi contato com ele, né? Então foi quando teve esse intervalo de 14, 15 anos, e quando foi com 16 anos eu estava num baile. Naquela época tinha muito, né, danceteria, os jovens iam, se divertiam, muitos sem maldade. Então foi quando eu conheci o atraso de 25 anos da minha vida. A princípio eu não tinha nenhum interesse nele, né, porque eu gostava do meu primeiro namorado, né, queria um dia poder reencontrá-lo. E na minha cabeça eu fiquei com isso. Mas não, ele foi muito insistente, ele me venceu pela insistência, na verdade. E ele andava todo maltrapilho e até hoje eu não consigo entender o que foi que me levou a ter um relacionamento com aquele homem. Né? Ele andava tipo um hippie, todo jogado, não tinha responsabilidade com nada e era músico, né? Tocava em várias casas de show. E aos poucos aquilo ali foi me envolvendo, né? Até que com 16 anos, 16 para 17 anos, eu engravidei do nosso primeiro filho. Né? E o pesadelo que eu achava que já tinha dado um fim, ele estava na sua terceira parte da minha vida. Então foi quando começou as traições, começou as mentiras e outros tipos de abusos, né? Então foi uma gravidez com muita dificuldade. Eu era uma adolescente, pré-adolescente, né? 16 para 17 anos, grávida, né? Sem condições, sem família, sem mãe, sem pai, pela minha própria conta. Então teve a primeira gravidez, tive o menino, e foi quando eu comecei a descobrir as traições, né? Como ele era músico, ele viajava em várias cidadezinhas, né? Ao redor ali, e em cada cidade ele tinha alguém, ele tinha uma noiva, ou ele tinha uma esposa, e eu fui descobrindo isso aos poucos, né? Porque as pessoas viam e me contavam. E uma dessas vezes, eu ganhei da minha madrinha uma televisão. Naquela época que tinha televisão, é como se hoje tivesse um celular de última geração, um iPhone 16 Pro Max, né? Então quem tinha televisão em casa é porque tinha boas condições. E ela me deu essa televisão e ele simplesmente pegou essa televisão e deu como dote para essa noiva, né? Ele estava noivando com uma moça e os pais dela tinham fazendas de gado, né? Tinham muitas posses. E ele estava dando dote. O dote era a minha televisão. Até que chegou alguns amigos nossos em comum e falou: olha,
fulano de tal, ele tá lá no barco e eu tô a televisão para ela de presente. E eu cheguei lá, o meu filho, ele estava recém-nascido, né, com o biguinho ainda nem cicatrizado ainda, ele só chorava muito. E eu cheguei lá e ele simplesmente fez como se nem me conhecia. Não conheço essa doida, vai para casa, eu nem te conheço, sabe? Esse filho não é meu. Então essa foi a primeira grande baque, né, da descoberta de uma traição, ali ao vivo e a cores. Então eu fui mesmo para cima, rodei a baiana e acabou que ele saiu fugido da cidade, né? O pai da menina quis mesmo, jurou ele de morte, porque pelo que ele fez, né? A forma como ele enganou a família dela, né? A família dele. Então, assim, fomos para casa e quando demorou um pouco tempo depois ele chegou lá, pedindo perdão, que ele nunca mais ia fazer aquilo. E eu, muito inocente, né? Não tinha experiência de nada, de relacionamento, assim, acabei aceitando. Foi quando eu engravidei do meu segundo filho, que era uma menina. E ela, assim que eu descobri, ele pediu que eu a abortasse. Ele não queria filho, não queria, e que eu tinha que fazer o aborto, senão não ia dar para continuar com o relacionamento. E eu falei que não, eu jamais faria aquilo, né, de tirar uma criança, que se foi a vontade de Deus, eu ia ter aquela criança. Então, a contragosto, ele aceitou. Nasceu, era uma menina, e ele se apaixonou pela menina, tudo. Depois eu tive a terceira gravidez, que foi o menino, e depois o último, né? Nós tivemos 3 meninos e uma menina. E quando foi na última gestação, ele muito machista, ele era muito machista, e eu falei para ele, né, que a minha obstetra falou, olha, faz, né, laqueadura, não tem mais filho, tu é nova, precisa curtir tua vida, ele vai te encher de filho e ele vai sumir, porque todas as vezes que eu tinha o intervalo de uma gestação para outra, ele sumia. Então, durante 4 anos, que foi um filho a cada ano, ele só aparecia para me fazer um filho e sumia. Só voltava quando a criança já estava ali quase andando, né? Aí quando eu engravidava, novamente, quando ele voltava. Então, quando foi na última gestação, a minha obstetra falou, olha, vamos aproveitar, você vai ter o último bebê, vamos já marcar a sua laqueadura. E foi dito certo, depois de um mês depois que eu tive o bebê, né, depois do resguardo, eu falei para ele, olha, eu vou fazer laqueadura, eu não quero mais ter filhos, né, eu acho que já tá bom 4. Ele olhou para mim e falou, se você fizer isso, me esquece. Porque mulher que faz esse tipo de cirurgia é porque quer estar aprontando por aí e não quer que o marido descubra. Tipo, vai querer fazer sem vergonhice na rua, né? E eu falei, eu fiquei me senti super ofendida e humilhada, que ele falou, e eu não acreditei, não levei a sério o que ele estava dizendo. Até que chegou o dia, né, eu me internei, tudo, e assim que eu fiz a cirurgia, que eu estava lá no quarto de recuperação, ele chegou lá e falou bem assim para mim, eu falei para você que se você fizesse essa cirurgia, você ia ficar sozinha, que eu não ia mais querer você, pois essa é a última vez que você está me vendo. E ele me abandonou no hospital com um bebezinho de 1 mês, recém-operada. E eu não tinha telefone, eu não tinha muito conhecimento na cidade, apenas as vizinhas que moravam ao redor. E eu lembrei, implorei para ele não fazer aquilo, mas ele, sem pestanejar, ele fez, me abandonou lá naquele hospital. E chegou o dia de eu ir embora, e quem disse com quem eu iria, para onde eu iria, como eu iria? Eu estava recém-operada e a minha operação ela era como se fosse uma cesárea, que a médica teve que me abrir mais profundamente porque ela encontrou cistos. Então, para
retirar qualquer tipo de uma futura doença, né? Então a minha cirurgia ela foi bem invasiva. E eu tinha que ter muito cuidado, muito repouso. Agora, como eu ia ter repouso com 3 crianças pequenas e uma recém-nascida, sem ajuda, né? Até que eu consegui que eles entrassem em contato com uma vizinha minha. E o meio de transporte dela era uma bicicleta. E na cidade onde nós morávamos, as ruas eram cheias de paralelepípedos, né? Aquelas pedras. Quando você andava de bicicleta, ela trepidava. E agora? Ela chegou lá e falou: olha, mana, a única forma de te tirar daqui é se tu subir na minha garupa. Não tem um carro, não tem como te levar para casa. E naquele momento eu levantei as mãos para o céu e pedi ao Senhor que me ajudasse, porque eu precisava estar com meus filhos. Eles precisavam de mim. E eu lembro que eu subi na bicicleta com muita dor. E cada batida era uma dor na alma que eu sentia. Muita dor. Mas eu consegui chegar em casa com muita dificuldade. E cadê meus filhos? Ele tinha espalhado meus filhos por todo canto, dizendo que tinha deixado alimento, suprimento, até eu conseguir sair do hospital. Nada. Ele tinha deixado meus filhos na casa de um e de outro, passando necessidade. Então, lá vai eu atrás das minhas crianças, consegui, né, pegar todos os 4. Então, a comunidade ali ao redor conseguiu fazer uma casinha de palha, melhorzinha para que eu pudesse morar com meus filhos. E foi assim, né, eu ganhava a vida fazendo carvão. Ir embora no meio do mato, tirar toro de madeira para fazer carvão, né? Eu recém-operada fazendo carvão, cortando madeira, fazendo de tudo para que meus filhos tivessem um sustento, não passassem necessidade. E o pai sumiu no mundo, né? Pernas para que te quero, sumiu. Então ele ficou desaparecido por mais de 2 anos. E quando as crianças estavam um pouquinho maior, ele apareceu, como se nada tivesse acontecido, com a desculpa de que tinha vindo trazer comida, algumas coisas, né, para que as crianças tivessem um conforto a mais, mas nada. Ele estava voltando para casa, para retomar um lugar que ele mesmo tinha abrido mão, né? E eu, mais uma vez, inocentemente, caí na lábia dele e decidi que ele voltasse. E quando ele fez isso, como ele era músico, voltou novamente ao adultério, né? As safadezas por aí. Eu expulsei ele de casa, e a primeira vez que eu expulsei ele de casa foi essa. E aí nós nos separamos e ficou assim. Foi um para o lado, outro foi para o outro. Eu encontrei um trabalho num barco, né? Aí na minha cidade, né, tinha as viagens que as pessoas faziam, e eles precisavam de cozinheira no barco. E eu me disponibilizei, né? Que ganhava mais, tudinho, e eu podia, né, estar com 1 ou 2 filhos, enquanto eu deixava o outro na casa de madrinhas. Então eu tinha alguma ajuda, né? Então foi quando ele voltou, pegou os meus 2 filhos que eu tinha deixado na casa das madrinhas e sequestrou eles. E a minha sorte foi que quando ele ia passando, né, num barco, eu ia voltando no outro, e os 2 barcos se cruzaram e eu vi os meus filhos com ele. E eu entrei em desespero, porque eu não sabia para onde ele estava indo. E quando chegou no porto, eu simplesmente fui atrás de informações para saber para onde aquele barco tinha ido. E eu simplesmente peguei só o restante das minhas coisas e corri e fui para aquela cidade, onde era o destino dele, né? Que no caso era onde morava a família dele. Quando eu cheguei lá, fui perguntando para um e para outro, aonde ele morava, fulano de tal, a família de fulano de tal. Como ele era bem conhecido na cidade, todo mundo sabia onde ele morava. Eu encontrei meus filhos. E para ele, tipo, eu
eu ia voltar lá para pegar o restante das crianças, né? Eu tenho uma oportunidade de emprego na cidade grande, e eu ia buscar vocês, sabe? E foi tão traumatizante essa parte para mim que eu acabei, para não me prejudicar ou não me estressar mais, acabei deixando, sabe? Tá, tudo bem. Fomos para essa oportunidade de emprego na cidade grande. Quando chegou lá, não tinha nada. Tipo, era uma cidade que estava começando, uma invasão. As casas, não tinha casa, você tinha que construir um barraco ali. Eu lembro que eu consegui levantar uma casinha ali 4x4 de madeira. Madeira tipo podre caindo aos pedaços. E ele se aventurando na vida. Então, as minhas crianças já tinham idade de 10 anos, 6, 7, 8, né? 9 aninhos. Então eu vi que eles conseguiam me ajudar, né? Um cuidando do outro. E fui atrás de emprego, porque eu não podia depender dele, né? E os anos foram se passando, e ele nunca encontrou um trabalho que pudesse dar um sustento para nossa família. Sempre vivia de bico, sempre vivendo do que os outros davam. E se meus filhos quisessem ter uma educação melhor ou uma comida de qualidade na mesa, eu tinha que sair, eu tinha que me sacrificar. Então, meus filhos, eles são pessoas muito boas hoje, mas eles cresceram com uma influência muito negativa do pai, tipo de irresponsabilidade. Porque eu saía e o pai colocava um monte de gente dentro de casa e colocava as crianças para fora. E ficou nessa durante muitos anos, até que eu vi que o rendimento na escola dos meus filhos estava caindo e eu decidi, não, você dá o jeito de trabalhar que eu vou cuidar dos meus filhos, porque eu não quero perder eles para a marginalidade. Então, eu decidi abrir mão, né, do meu futuro profissional e fui cuidar dos meus filhos, né? E passou-se o tempo e com isso já passou o quê? 20 anos daquele relacionamento, nessas brigas e traições e desconfianças. E todas as vezes que eu falava, eu vou te deixar, ele olhava para mim e ria, né? Quem é que vai te querer com 4 meninos? Olha para ti. Eu tenho pena de estar contigo, eu não te deixo por pena, porque do que tu vai viver, sabe? E aquilo ali ia me frustrando, aquelas humilhações iam me minando cada vez mais, até que um dia eu disse, chega, acabou, né? Não dá mais. Então, não tinha mais nenhum tipo de contato físico com ele, e nós acabamos que decidi pela separação, no caso eu, né? Porque por ele até hoje ele estaria em casa. Então, eu lembro que eu peguei os documentos dele e fui na Defensoria Pública e dei entrada no divórcio. E quando cheguei em casa, somente com a documentação para que ele assinasse e fosse para a audiência. E eu pensava que depois do divórcio ele podia ir embora, seguir seu rumo, né? Mas não. Ele ainda quis continuar dentro de casa. E ainda passaram-se 3 anos. Meus filhos todos adultos, alguns com as suas famílias formadas, até com seus filhos, e ele dentro de casa. Eu lembro que até minha cama eu tive que dar para que ele não pudesse dormir no mesmo quarto que eu, né? Então eu dormia na rede e ele encontrou um colchão daquele de solteiro, e as crianças, como elas brincavam, né, no caso dos netinhos, eles iam rasgando aquele colchão, rasgando, e ele dormia. Então cada tempo que se passava, o colchão ia ficando menor. E ele dormia, até que chegou ao ponto de ficar tipo num travesseiro, o colchão. De tanto que rasgando, se desfazendo, e ficou só um travesseiro. Ele colocava um lençol no chão e dormia ali mesmo. Para ele aquilo ali já estava ótimo. Estava ótimo, entendeu? Porque ele tinha um teto para dormir. Mas não importava se ele estava dormindo no chão duro. Ele não se importava com isso. O importante é que ele estava lá. Até que o meu netinho mais velho olhou para mim e falou assim, vó,
Por que o vovô dorme no chão e a senhora dorme na rede? Por que você não tem uma cama para dormir? E aquilo ali, de uma certa forma, cortou meu coração, de que exemplo que eu estou dando para o meu neto, né? Meu netinho vendo essa situação do vovô dele dormindo no chão e não vai procurar melhorias para a vida dele. Então, nesse dia, eu tomei uma decisão. Peguei todas as coisas dele, coloquei num saco de lixo e coloquei lá na rua. E falei, vai-te embora, não te quero mais aqui, vai procurar teu rumo. Foi quando eu consegui tirar ele dentro de casa. Tirar ele dentro de casa, porque não aguentava mais. Tanto, ele nunca me abusou fisicamente, nunca me agrediu. Mas psicologicamente, ele me humilhou, né? Me humilhava de diversas formas, principalmente como mulher, sobre a desvalorização do que eu era para meus filhos, do que eu era, né, perante uma sociedade. Ele não acreditava que eu pudesse sobreviver sem a ajuda dele. Agora, que ajuda? Porque nós fomos abandonados desde quando meus filhos eram bebês. Né? Então, o abandono ele sempre foi constante na vida dos meus filhos. E eles já estavam adultos, né? Já estavam com suas famílias. E por que eu continuava naquilo? Não tinha porquê. Então, eu simplesmente peguei as coisas dele, joguei lá na rua e vai-te embora. Foi quando ele resolveu, mas sempre, todo o tempo, querendo voltar, dizendo que se arrependia, que ele não ia fazer de novo, que ele sabia que ele tinha feito uma vida muito errada, mas já tinha se passado 30 anos. Vendo você viver 30 anos de uma vida desgraçada, que a única coisa boa que aquilo ali me deu foi os meus filhos. Porque nunca me senti amada, nunca me senti protegida, nunca me senti valorizada. Ao contrário. Ele, ao longo de 30 anos, ele fez questão de destruir cada uma dessas coisas. Então, eu não tinha respeito por ele. Eu tinha apenas pena. Pena porque eu sabia que eu estava reconstruindo a minha vida e ele ia continuar naquela vida miserável na beira do meio-fio, né, sem perspectiva de vida alguma, porque nunca trabalhou, nunca construiu algo para que ele pudesse dizer assim, não, construir essa casa, isso aqui é meu império e eu tenho aonde descansar, né, ficar ao longo da minha velhice. Nem isso ele construiu. Tudo que foi construído foi com o suor do meu trabalho, foi com sacrifício, de deixar os meus filhos, né, sob o cuidado de outras pessoas, para que eu pudesse dar um sustento para ele, dar um lar para eles. Então, eu sempre fui pai e mãe dos meus filhos. Né? Então, depois de algum tempo, eu vi que ele sempre andou perambulando pela rua, morava alugado em um canto, depois em outro, e eu só chegava as notícias para mim dele. Nós descobrimos, né, que ele estava com câncer e ele sempre foi tão desleixado com a saúde que ele fazia os exames e não levava para o médico. E a gente sempre falava, vai ao médico, vai cuidar da tua saúde. Ele sempre achava que era besteira. Né? Como o meu pai, ele faleceu de câncer, ele falava, o teu pai se cuidava tanto e morreu. Então, essa era a justificativa dele para tudo. Então, ele nunca cuidou da saúde e quando foi procurar cuidar foi através dos filhos. Os filhos obrigaram ele a estar no hospital, a ir para o hospital. Então, quando descobriram, o câncer já estava no seu último estágio, né? Então, não tinha muito mais o que ser feito. Então, o que eu sei hoje dele é que ele sofre muito e penaliza a vida dos filhos. Porque os filhos não podem abandonar, né? No caso, hoje ele já é um idoso. Então, os filhos revezam entre si o cuidado de um pai que foi negligente a vida inteira. E eles se sentem muito presos a isso, né? Porque eles não têm um amor, um afeto pelo pai, um respeito. Ou, poxa, meu pai foi assim comigo, sabe? Ele me ajudou nos meus estudos. Esteve ali comigo nos melhores e piores momentos da minha vida.
Eles não tiveram isso. E hoje eles adultos, tendo as suas vidas, nas suas casas, tendo que cuidar e ter que dar um amor que eles não têm para uma pessoa que não deu isso para eles, é muito difícil. E hoje eu me sinto muito culpada quando eu vejo eles reclamando, eu me sinto muito culpada, porque foi eu que escolhi aquele pai para eles, né? Se pudesse mudar uma coisa na minha vida, seria essa. Mas se eu tivesse mudado, tivesse o poder de mudar, eu não teria os meus filhos hoje, né? Não seriam eles. Então, foram 30 anos de muito sofrimento, de muita humilhação, mas que eu consegui me libertar. Consegui dar um ponto final, e nada do que ele disse, de que eu não era bonita, de que nunca alguém se interessaria por mim, de novo, e isso era tudo mentira, né? Depois de 5 anos divorciadas, eu conheci um homem que me valorizou, que me amava do jeito que eu era, né? Que meus filhos abraçaram, e que foram mesmo eles adultos, eles tiveram ele como uma presença paterna. Então, às vezes, um relacionamento abusivo ele não é feito apenas de agressões físicas, mas principalmente mentais, né? Ele procura te destruir de todas as formas, e eles nunca vão reconhecer isso.